Hoje nós vamos verificar as áreas conforme o Código de Obras de Aracaju. Vamos verificar as aberturas de janelas e basculantes, se atendem também o Código de Obras, ou se precisa fazer alguma modificação. E vamos verificar qual foi a área de ampliação dessa reforma, né? Então, vamos ver. Primeiro vamos começar pelo térreo. Então, eu vou verificar as áreas primeiro dos compartimentos, tá bom? Então, aqui nós temos uma sala. Tudo isso aqui vai ser sala, né? Inclusive, aqui a parte onde está a escada, você deve considerar um ambiente só, porque aqui por baixo vai ser vazado, né? Como eu falei. Então, eu vou pegar a área desse compartimento aqui, pegando daqui tudo, ó, por aqui, por cá, até concluir essa poligonal, tá? Então, vou pegar aqui a área, começar aqui por esse canto aqui, vou vir para cá, vou subir até lá em cima, vou contornar aqui, chegar aqui nessa parede e vou fechar aqui nessa quina dessa parede. Deu 26.08, 26.08 e 26,08 ponto, né? Tá? Os outros estão com ponto, então 26.08. Então, deixa eu colocar centralizado. Então, a área dessa sala é essa aí. Então, qual é o mínimo para a área das salas de acordo com o Código de Obras de Aracaju? São 12 metros quadrados. Então, aí atende de sobra, né? Com folga. A circulação não foi modificada, continua a mesma área. O banheiro não foi modificado, ele está com 3,66 metros quadrados, né? E o mínimo é 3,6, então atende, não é isso? A área de serviço não tem área mínima, ela está com 2,77, não foi alterada também. A cozinha também não foi alterada, ela está com 5,41 e o mínimo é 4,5, então atende também as áreas mínimas. Então, aqui nesse pavimento térreo, todas as áreas estão de acordo com o mínimo exigido pelo Código de Obras de Aracaju, considerando que essa casa seja em Aracaju. Agora vamos para o andar superior, que foi criado, né? Então, eu vou copiar aqui um texto desse, né? Vou pegar esse texto aqui mesmo. Colocar aqui para baixo, para verificar a área desse quarto. Então, pelo Código de Obras de Aracaju, diz que a área mínima para os quartos são 10 metros quadrados. A partir do terceiro quarto, o terceiro quarto pode ser de 9 metros quadrados, né? Terceiro, quarto. Mas aqui, como só tem 2 quartos, então cada um tem que ter no mínimo 10 metros quadrados. Então, vamos ver se atende. Então, a área, eu vou clicar nos cantos, né? Para verificar qual é essa área. Deu 11,4. Então, é maior que 10 metros quadrados. Então, atende ao Código de Obras de Aracaju. Então, 11,40 metros quadrados. Vou mudar aqui o texto, né? Aqui é um quarto. Ok. Temos aqui um outro quarto ao lado. Vamos tirar a área dele também aqui para verificar se atende o Código de Obras. Então, vou lá no comando área, clicar nos cantos. Deu 11,54. Então, ficou áreas parecidas, né? Então, atende também. 11,54. Beleza, então os quartos atendem. Quanto é a área dessa circulação? Então, a área... Vou pegar aqui o piso dessa circulação.
Então o guarda-corpo ele fica apoiado no piso, né? Então até da escada para cá, tudo é o piso da circulação. Toda essa parte aí que eu estou pegando, ó, tá vendo? Deu 6,46. Não existe área mínima para circulação. Só vou corrigir aqui. 6,46 metros quadrados. Ótimo. O banheiro foi o mesmo banheiro que eu trouxe lá de baixo, né? Estão aí as áreas. Então as minhas áreas, né, que eu criei, atendem ao Código de Obras de Aracaju. Então, quanto a esse critério, essa reforma está tranquila. Agora vamos ver as aberturas, janelas e basculantes, de acordo com o Código de Obras. Já que eu estou aqui no nível superior, né, vamos começar por ele. Vamos ver aqui esse banheiro, né? Então, banheiro, né, é uma área de permanência transitória, certo? Então você fica pouco tempo, em tese, né? Tem gente que fica muito tempo, mas não é o normal é ficar pouco tempo. Então, quando é uma área de permanência transitória, você coloca o fator de cálculo dividindo por 8, né? Você pega a área do compartimento e divide por 8, no caso de banheiro, tá? Para achar a área do basculante. Então vamos fazer isso. Então vou pegar aqui minha calculadora do AutoCAD e vou fazer esse cálculo. Então 3,66 dividido por 8. Deu 0,46, 0,4575. 0,4575, pronto. Aí, eu tenho aqui já um basculante, eu só vou verificar se esse basculante atende, né? Se esse basculante está com a área que seja maior do que essa aqui, né? 0,4575. Então ele tem 1,20 por 0,40. Então eu posso fazer o seguinte, em vez de fazer outro cálculo, pegar esse resultado aqui e dividir por uma das medidas do basculante, para ver se fica maior que a outra. Por exemplo, eu vou pegar a largura do basculante, né? Então 0,4575 dividido por 1,20. Deu 0,38. Então 0,38 é menor, né, no caso, do que 0,40. Então o 0,40 atende, né, porque ele está maior. Então essa área aqui, né, 1,20 por 0,40 é maior do que a área necessária por esse compartimento, sendo ele de permanência transitória. Então, no caso, atende. Agora vamos para os quartos. Então, o quarto tem 11,40. Já quarto é um compartimento de permanência prolongada. No caso do Código de Obras de Aracaju, ele diz lá que você tem que dividir por 6 a área do cômodo para encontrar a área da janela, né? Então vamos lá, 11,4. Eu posso fazer o seguinte, pegar a área maior aqui, né? E verificar se a maior está atendida por essa janela que já está aqui desenhada, certo? Se ela estiver atendida, aí eu considero para outra, né? Então vou fazer com a maior aqui, né? Que é essa de cá, 11,54. Para eu não colocar janelas diferentes, tá? Então vamos lá. Então 11,54 dividido por 6. Mas se você quiser fazer para cada compartimento, não tem problema não, tá? Tá certo também. 11,54 dividido por 6 deu 1,92, tá? Então 1,92 seria a área mínima para a janela. Então eu posso pegar a altura da janela, por exemplo, né? Lá eu peguei a largura do basculante, aqui para variar, né? Para que vocês entendam que pode ser qualquer medida. Vou pegar a altura. Então, se eu pegar a altura e o resultado for menor do que a largura, então essa janela atende. Então, isso aqui dividido por 1,30, que é a altura que está essa janela aí. Deu 1,48. Então, aqui tem 1,75. Então, atende tranquilo. Então, eu posso deixar essa janela de 1,75 por 1,30 por 80 para iluminar e ventilar esse quarto. E também para esse outro quarto, porque esse outro quarto é menor do que esse, né? E aqui a circulação. Então, eu tenho que considerar toda essa área aqui, ó, incluindo a escada, porque ela vai iluminar também esse ambiente, tá? Então, eu posso considerar aí também permanência prolongada.
Ou transitória, posso considerar até transitória. Vamos fazer com transitória, né? Porque ninguém vai ficar muito tempo aqui na circulação, né? Então vou ter que fazer a área, né? De novo, né? Porque tem que ser com a escada. Então a área, porque aqui vai iluminar também a escada, né? Então vou pegar tudo aqui. Ver quanto é que é o mínimo para essa janela que está ali. Tem uma área de 12,32, né? Incluindo a escada. Então vamos lá. 12,32. 12,32. Dividido por 8, né? Considerando que a circulação é um local que você não vai ficar muito tempo. Dividido por 8. Deu 1,54. Considerando que essa janela é igual a outra aqui do lado, né? Do quarto. Então vou dividir por 1,30. Deu 1,18, tá? Então, se ela tem 1,75, né? Por 1,30, então atende, né? Então eu vou deixar essa janela igual, até que fica esteticamente interessante, né? As duas janelas iguais, né? Mesmo que aqui seja só uma circulação, né? Mas quanto mais iluminado e ventilado, melhor, né? Então essa janela seria igual a essa. Perfeito. Então o meu andar superior, com relação às aberturas para iluminação e ventilação, já estão tranquilos. Agora vamos aqui para o térreo, né? Então o térreo tem uma sala grande, né? Uma sala de 26,08. Mas em compensação, né, eu tenho duas janelas, né? Porque como eu tirei essa parede aí onde era o quarto, então essa janela que era do quarto, ela também vai atender a sala. Então eu vou considerar a soma das áreas dessas duas janelas para atender essa área aqui da sala. Então, 26,08. Então, vamos lá com esse valor, né? Colocar aqui, 26,08. Dividido por quanto? Por 6, que é uma área de permanência prolongada. Deu 4,34 em área. Vou pegar a altura da janela, dividir por 1,30, para ver qual é o comprimento que dá. Deu 3,34. 3,35. Só que eu tenho duas janelas, né? Se eu dividir por 2 aí, vai dar quanto, né? Porque são duas janelas. Dividindo por 2. Deu 1,67. Como aqui eu tenho 1,75, né? Então atende. Então essas duas janelas, cada uma com 1,75, atende a exigência diária dessa sala, né? Então, tranquilo. Então essas duas janelas estão perfeitas aí na sala. Circulação não tem janela, né? Aqui nesse caso, né? Aquela de cima tinha porque tinha escada ali, né? Chegando na escada. A cozinha é um ambiente de permanência transitória ou prolongada, depende da cozinha. Eu vou considerar aqui uma cozinha pequena, né? Aqui quando eu colocar os eletrodomésticos, vai ficar apertado para eu colocar mesa, né? Então a mesa vai ficar aqui na sala, né? A alimentação vai ser feita aqui. Então eu vou considerar aqui permanência transitória, né? Então 5,41 dividido por 8. Lembrem que quando tiver uma varanda, né, um alpendre do lado, esses coeficientes eles mudam, eles ficam menores para você ter uma área maior, tá? Então, quando um alpendre, uma varanda até 2 metros tem um valor, quando é mais que 2 metros tem outro valor, tá? Então, cuidado. No meu caso aqui não tem varanda, nem na frente nem nos fundos, né? Então, vamos lá, 5,41, né? 5,41 dividido por 8. Deu 0,67. Aqui eu tenho 1,70 por 0,40. Vou dividir pela altura para ver se dá um valor menor que 1,70. Se der, tá tudo ok. Então, dividido por 0,40. Deu 1,69. Então, 1,70. Então, na verdade, você vê que isso aqui foi calculado por esse critério, né? Exatamente por esse critério. Por isso que deu justo, né? Certinho aqui. Pronto. Então, a área de serviço é aberta aqui já, né? Não tem janela, né? Porque ela é um ambiente que não tem uma parede
para dar acesso aqui ao quintal. E o banheiro? O banheiro eu já fiz o cálculo lá em cima, né? Com esse banheiro é igual ao de cima. Então, tranquilo. Então, no caso, as minhas aberturas estão atendendo ao Código de Obras de Aracaju. Pronto. Verifiquei as aberturas. Agora eu vou ver se eu preciso ajustar alguma coisa em relação ao desenho. No caso, quando eu coloquei as paredes aqui, vamos ver se aqui já tinha janela, então tá tudo ok, só que aqui não tinha, ó. Então a parede está por baixo da janela, eu preciso tirar, né? Então aqui eu posso puxar a parede, ou então usar um comando que tem para tirar o elemento de baixo do outro. Mas nesse caso aqui é mais fácil você puxar. Você clica no elemento e puxa pelo grip aqui, pelo esse quadradinho azul. Pronto, tirei a parede de baixo da janela. Aqui já está, né? Aqui já está ok. Tá a planta original. Essa janela já estava na planta original, lá de baixo. Aqui do banheiro é o mesmo banheiro, né? Então as portas já estão com as dimensões de 0,80. A porta do banheiro já está com... Ah, falta colocar a altura aqui desse guarda-corpo. Então eu vou copiar esse texto pequeno para cá, para o meu guarda-corpo, e vou colocar aqui a altura dele. Vou colocar um guarda-corpo de 1 metro. Então todo elemento que você quer mostrar qual é a altura dele, né? Na planta você coloca assim, ó, H minúsculo igual e o valor em metros, no caso H igual a 1 metro, tá? Então esse guarda-corpo aqui ele vai ter 1 metro de altura. Aí aqui a minha escada, né? Eu sei que a escada ela vai ter os degraus. Eu vou precisar numerar os degraus. Vou colocar texto pequeno. Vou começar pelo andar térreo, né? Fica melhor. Então aqui eu vou ter o degrau número 1. Vou colocar aqui desse lado. Você precisa numerar, tá? Degrau número 1. Aí vou copiar esse número aqui. Para os outros degraus. E vou editar depois, tá? Então aqui agora eu vou ter o degrau 2. Degrau 6. 16. E o 17º já é o piso do pavimento superior. Aí não precisa colocar, tá? Então vou mover esses daqui que estão sobre a linha um pouquinho para cá. Ok? Aí pronto. O que é que aparece lá no superior? Até esse segundo aqui depois do patamar. Então é só eu copiar os números, ó. A partir desses 5 aqui, ó. Vou clicar neles. Eu vou pegar um ponto de referência, pegar esse canto aqui e vou levar esses elementos lá para cima. Vão ficar no mesmo lugar, né, correspondente. Pronto, estão aí os meus degraus, né, numerados até chegar no pavimento superior. E ver o que é que falta mais. Pronto. Aí aqui no pavimento superior, o que acontece? Aqui tudo é novo, né? Aqui tudo é construído. Então eu vou precisar achurar de vermelho essas paredes. Então vou vir aqui, ó, construir, hatch, e vou achurar as paredes cortadas aqui. Aí quando for basculante, o que acontece com o basculante? Ele está sobre a parede, certo? Ele está acima, então você tem que achurar aqui também, certo? Porque a parede está sendo cortada aqui, por isso que está azul, tá vendo? Então aqui vai ser achurado. Na janela não, tá? Porque na janela, o que acontece com a janela? A janela, ela interrompe a parede no plano de corte da planta baixa. Então, vou ter só a visão do peitoril. Então, como a parede não é cortada aqui, você não achura
a janela. Então, a questão, a técnica é a seguinte: você achurar para demolir e construir as paredes cortadas, certo? Mais nada. Também a estrutura de concreto, né? Pilar, viga, certo? A estrutura de concreto, laje. Se eu fizesse um corte aqui, eu iria achurar a laje, iria achurar as vigas, certo? Tudo direitinho. O que foi acrescentado, né? Que foi construído. Ok? Então aí agora é só colocar as cotas, né? Aqui para o annotate, para ficar com mais coisas para fazer. Então você só precisa cotar os elementos do pavimento superior. Né? O muro lá de baixo não precisa, porque o muro já está definido lá no térreo. Banheiro e aqui na frente também, né? Tem a dimensão desse quarto. Aí pega a parede. Pronto, tem aqui a minha escada, né? Essa parte aqui da minha circulação. Eu preciso cotar também essa medida aqui. E as áreas, né? O meu quadro de áreas. Vamos lá. Vou aqui mudar o meu layer. Botar texto médio. Vou colocar o texto na régua 80. Já está na régua 80. E vou escrever aqui. Então vou colocar área. Opa, vou aumentar aqui para vocês verem. Área do terreno. Igual área construída existente. Área construída ampliada. Área construída total. Área livre. Taxa de ocupação. Coeficiente de aproveitamento. Aqui, como são dois pavimentos, certo? Aí tem esse índice aqui, coeficiente de aproveitamento, certo? Que não teve lá no pavimento, na obra que era térrea. Aqui no caso, eu poderia também fazer assim, ó, área construída, pavimento térreo, área construída, pavimento superior, certo? Mas só que o que acontece aqui? A área construída do pavimento térreo é a área existente, certo? Você pode até colocar assim, ó, área construída existente. Nesse caso dessa obra, né? Térreo. Opa. Térreo. Área construída ampliada. Superior. Porque vão confundir-se, né? As áreas. Se eu colocar assim, área do pavimento térreo, área construída existente, vai ser a mesma, certo? Porque eu não ampliei aqui, entendeu? Eu não ampliei o térreo, eu só tirei uma parede e fechei uma porta. Então a área construída do térreo é igual, né? Não vai ser modificada. A área construída do superior é a mesma área que vai ser ampliada, no caso dessa reforma aí. Mas tem reformas que você amplia o térreo também, certo? Nem sempre a área do superior é igual a do térreo. Nesse caso é porque
elas estão assim sobrepostas, né? É o mesmo bloquinho, né? Uma construção monolítica ali, né? O que existe embaixo, construído, existe em cima, nesse caso aí. Mas às vezes não tem. Às vezes tem um terraço aqui que não é coberto, aí não é área construída, certo? Então se você tiver um andar superior em que tem um terraço, que não tem telhado, ali não é área construída não, tá? Não faz parte da área construída. A área construída é área coberta. Então se não tiver coberta, não é construída. Mas, professor, mas o terraço é usado pelo proprietário para lazer e tal. Então se tiver alguma cobertura no terraço, tipo um quiosquezinho, né? Uma cobertura para churrasqueira, aí faz parte do cálculo da área construída. Mas a área descoberta do terraço não faz parte da área construída. Entendeu? Então vamos ver quanto é esses valores, né? Então eu vou pegar aqui a área do térreo, que é igual à área do superior. Então comando área, eu vou pegar aqui e vou contornar a área construída do térreo. Então tem 45 metros quadrados o térreo, né? Então a área do terreno eu vou botar depois. Então a área construída do térreo 45,00 metros quadrados. Beleza. Qual é a área construída ampliada do superior? Vai ser a mesma coisa, porque não tem nenhum elemento que está fugindo em relação ao térreo, né? Mesmo valor. 45,00 metros quadrados. Beleza. Então, qual é a área construída total? 45 mais 45, 90 metros quadrados. A área do terreno, né? É só fazer um cálculo aqui, né? Eu vou fazer pelo comando mesmo. Área do terreno. Aí você vai pegar tudo, né? Muro, tudo incluído. Deu 75 metros quadrados. Pronto. Então já tenho, ó, área do terreno, 75 metros quadrados. Área existente térreo, né? Que é a área construída existente no térreo, 45 metros quadrados. Área construída ampliada no superior, que é o que vai ser construído por cima, 45 metros quadrados também. Área construída total, 45 mais 45. Qual é a área livre, nesse caso? Como é que eu faço para descobrir a área livre? Eu pego os 75 metros quadrados e vou tirar a área construída do térreo, certo? Então 75 menos 45 vai dar o quê? 30, né? 30 metros quadrados. Qual é a taxa de ocupação? Como é que eu encontro a taxa de ocupação? Eu pego a área construída do térreo, ou seja, a projeção da obra no térreo, divido pela área do terreno, certo? E multiplico por 100. Então seria 45 metros quadrados dividido por 75 metros quadrados vezes 100. Então vamos lá. Então 45 dividido por 75 vezes 100. Deu 60%. Então, a taxa de ocupação é 60%. Como é que eu encontro o coeficiente de aproveitamento? É o seguinte, o coeficiente de aproveitamento, você vai somar a construção de todos os pavimentos. Então, no caso, como eu tenho 2 pavimentos, eu vou somar, ó, 45 mais 45, no caso, eu vou pegar a área construída total e dividir pela área do terreno, tá? Então, eu vou ter o coeficiente
de aproveitamento, ou seja, quanto eu estou aproveitando ali naquele terreno, ou seja, vai ficar mais que 1, né? Então, ó, 90 dividido por 75. E vai ser um número decimal, não vai ser um percentual, tá? Então, 90 dividido por 75. Vai dar 1,2. Então, o meu coeficiente de aproveitamento é 1,2. Tem unidade? Não, é adimensional, tá? 1,2 é o coeficiente de aproveitamento. Então, se você tiver um prédio, né, bem alto, você tem que somar as áreas de todos os pavimentos, certo? Aí você vai ter a área construída total e vai dividir pela área do terreno. Então, aí estão os nossos índices, né, as nossas áreas dessa reforma aí de uma casa de 2 pavimentos.